Como não errar na leitura com o oráculo cigano? Como não cometer erros de leitura? Eu já vou dizer logo que isso não é uma promessa, porque se eu estivesse prometendo para vocês, eu não iria cumprir, porque se você não errou na leitura do baralho cigano, você vai errar. Então, para você ficar confortável e tirar esse peso dos ombros, das costas, fique à vontade já, quando você cometer os seus erros, não se cobre tanto, porque se você não errou, você vai errar, e se você errou, você vai errar de novo. O erro na leitura das cartas é algo natural. Nós devemos ter muita atenção para a gente reduzir ao máximo, tá? Esse erro durante a leitura. Como eu costumo dizer sempre, o oráculo não erra. Quem erra é o quê? Nós, oraculistas, nós cartomantes, é que erramos aí, cometemos aí alguns vacilos aí durante a interpretação, a leitura e a interpretação das cartas, tá? Mas esta dica que eu quero dar para vocês aqui hoje é justamente para reduzir a possibilidade de erro de vocês. Nossa, na verdade, durante a leitura das cartas. Principalmente para quem está começando agora o estudo do oráculo cigano, está começando a avançar, a progredir no seu estudo, tá? É bom ter atenção nesses detalhes que eu vou estar citando aqui nesse vídeo de hoje, tá? Por que eu estou gravando esse vídeo? Primeiramente, para orientar vocês, e segundo, porque diariamente eu recebo aí uma dezena de mensagens, tá? Por diversos canais aqui das redes sociais, de pessoas pedindo auxílio na interpretação das cartas. Eu recebo texto, eu recebo fotos com tiragem de cartas de diversas pessoas. Robson, me auxilia que eu tirei essas cartas aqui. Eu queria que você me auxiliasse na interpretação dessas cartas aqui, porque eu não consegui. E com diversos objetivos e diversas justificativas. A minha chamada de atenção de vocês é justamente para isso, tá? Para você que sempre precisa de orientação no auxílio da interpretação de cartas. Atenção, por quê? Quando alguém me pede orientação para ajudá-lo a interpretar as cartas, no mínimo, eu imagino que essa pessoa já sabe o básico sobre as 36 cartas do oráculo cigano. O que eu chamo de básico ali? Saber pelo menos o significado dessas cartas, né? Saber as suas polaridades, se a carta é mais densa, se a carta é mais sutil, sobre qual tema, sobre qual assunto que a carta fala, né? Se ela dá uma resposta positiva, se a carta dá uma resposta negativa, né? Eu nem vou tão longe para dizer ali sobre combinações, mas pelo menos ali o conhecimento do que cada carta diz sobre determinada situação. Quando alguém me faz essa pergunta, eu quero imaginar que é dessa forma que funciona. Só que, infelizmente, não é assim que acontece. Uma grande parte das pessoas que entram em contato comigo, naturalmente, nem conhece as cartas do oráculo cigano, né? Então, quando as pessoas me pedem ajuda para fazer a interpretação de uma determinada sequência de cartas ali, elas não estão me pedindo ajuda para fazer a interpretação, elas estão me pedindo para interpretar para elas, tá? Por quê? Se você não conhece o básico das cartas, isso não é um pedido de ajuda, no caso. Ajuda é quando você tenta executar uma ação, não consegue, aí você solicita apoio de alguém que você acha que é mais capacitado que você para te auxiliar a concluir aquele objetivo. A ordem certa das coisas deveria ser essa. Ponto. Mas aqui sem julgamentos. Voltamos aqui ao processo de orientação. Quando você, jovem oraculista, está estudando cartomancia, está estudando o oráculo cigano, que você começa a querer se aventurar aí no mundo das leituras, das cartas, oriento que você só faça isso se você tiver toda a bagagem que eu falei lá atrás. Conhecer o básico das cartas, para que o seu caminho pela frente não se torne mais difícil do que está agora. Tá bom? Para que você não comece a criar bloqueios pelas dificuldades que vão surgir, que são naturais, e desista no meio do caminho. Então comece aí estudando as cartas para depois você querer fazer interpretações. Mas bem, digamos que você já esteja nivelado e já conhece as 36 cartas aí, já sente confiança em começar a fazer algumas combinações e já quer se aventurar em alguns métodos de tiragem. Quando você começa a executar aí, a querer fazer alguns métodos de tiragem,
O que eu chamo de método de tiragem? Você tem uma pergunta, tem um questionamento, tem alguma área que você quer analisar, então você vai utilizar algumas sequências de cartas, por exemplo, aí, o método de 3 cartas de passado, presente e futuro, o método peladão, o método sim ou não de 7 cartas. São alguns métodos aí iniciantes, intermediários que você pode utilizar para fazer as suas leituras. Digamos que você comece a querer se aventurar a executar alguns métodos de leitura desses que eu falei aí. Só que quando você faz o seu questionamento, utilizando todo o processo de leitura, você abre aí as suas cartas na mesa, só que quando você olha para as cartas, você não consegue interpretar de forma clara o que você está lendo. O que acontece? Você tem dúvidas e se você não tem um tutor, uma tutora, alguém que te orienta, você vai procurar o quê? No mundo aí online, no mundo digital ou com quem você tem acesso. Aí é que entra o detalhe, a atenção e o perigo, tá? Quando você procura essa orientação, normalmente que as pessoas entram em contato comigo, o que faz? A pessoa tira a foto da carta ali do método Robson. Eu tentei fazer a interpretação dessas 3 cartas aqui. Eu tirei 3 cartas e não consigo fazer a interpretação. Me ajuda? Isso é um pedido de orientação, mas é um pedido muito vago. Por que é vago? Quando nós, oraculistas, cartomantes, estamos fazendo uma tiragem de cartas, quando eu estou com o meu baralho aqui, ó, meu baralho, eu estou usando o processo de leitura de cartas aqui, ó, estou embaralhando, eu fiz uma pergunta aqui, mentalizei uma pergunta, já sei o método que eu vou utilizar na leitura, já sei o tempo que vai ter a validade da leitura. Quando eu pego o meu baralho, distribuo as cartas aqui na mesa, as cartas que aparecem na mesa, distribuídas pelas minhas mãos, elas vão se posicionar na mesa da forma que eu preciso para poder obter a resposta que eu preciso, né? Para eu receber a orientação para a pergunta que eu fiz, né? Então, as cartas que estão na mesa, elas respondem às mãos do oraculista, do cartomante que distribuiu. Por diversos fatores, pelo momento energético, pelo contexto que está envolvido aqui no questionamento, tá? Pelo conhecimento que eu tenho das cartas, o universo, a egrégora, a energia, a espiritualidade, muitos fatores que estão envolvidos aqui no momento da leitura, vão manipular as cartas para que eu consiga concluir o objetivo que eu estou buscando aqui nas cartas. Isso enquanto eu, Robson, estou lendo as cartas aqui. Aí alguém que eu não sei quem, nem sei de onde surgiu, abre as cartas também não sei onde, tira uma foto e me manda e quer que eu interprete as cartas para ela. E o pior de tudo, a pessoa manda somente a foto e não manda mais nada. Eu não sei contexto, manda 3 cartas. Gente, existem diversas formas de fazer a interpretação de 3 cartas. E nem sempre sai o mesmo resultado, tá bom? Mas bem, a pessoa me manda 3 cartas e pede para eu auxiliar ela a interpretar as cartas. Eu não sei o contexto que foi utilizado, eu não sei a pergunta que foi utilizada, eu não sei o momento que a pessoa estava vibrando ali. Tem muita informação que foi passado para quem abriu as cartas, como o conhecimento que ela tem, como a intuição do momento, como o contexto histórico, que para mim, se eu for ler as cartas, vai chegar a um ponto B e a pessoa leu, vai chegar a um ponto A. Onde eu quero chegar falando tudo isso aqui? Quando você, estudante de cartomancia do oráculo cigano, precisar de orientação e precisar pedir opinião para alguém, ler as cartas para você, age da seguinte forma, tá? Como foi você que abriu as cartas, você passa informações para a pessoa que você está pedindo ajuda. E antes de você desejar que a pessoa leia as cartas para você, faça o seguinte: abri 3 cartas, o contexto era esse, a pergunta que eu fiz era essa, a minha interpretação foi essa. Você manda para a pessoa para quem você vai pedir orientação a interpretação que você fez anteriormente. Não fique esperando uma pessoa interpretar as cartas para você, para depois você fazer a sua. É isso que vai te levar ao erro. É isso que vai te levar aí à dúvida. É isso que vai possivelmente até atrapalhar você nos seus estudos e talvez possa te fazer desistir.